Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Como que está sendo a realização das atividades? Lembra, tá pessoal? Todo dia se dedicar aos estudos, ler a apostila com atenção, assista aos vídeos que eu estou enviando, tá? Para que vocês possam fazer as atividades com capricho, bem feitinho, ok? Primeira coisa, pessoal, essa videoaula nós vamos tratar da disciplina de História. Então, antes de mais nada, antes de começar a assistir a videoaula, corre, pega a sua apostila e, por favor, já deixa abertinha lá na página 103, no início do módulo 3, o módulo que diz os últimos anos da monarquia no Brasil, o fim da escravidão. Então, dá uma pausa rapidinho no vídeo, pega o seu material, pega a apostila para você poder acompanhar, ok? Muito bem, pessoal, agora que vocês já estão com o material em mãos, certinho, vamos só fazer uma retrospectiva, né, do que foi visto nesse módulo 3 até agora, para que a gente possa retomar, relembrar certinho. Então aqui, no início do módulo 3, nós vimos que esse capítulo ele vai tratar da questão do fim da escravidão no Brasil, os grupos sociais que estavam descontentes com o regime escravocrata e todas as pessoas que se mobilizaram nos movimentos abolicionistas para que até então chegasse o fim da escravidão. Então, aqui no início nós fizemos a análise dessa imagem, fizemos o trocar ideias. Depois, na página 104, nós lemos o texto Os Últimos Anos do Trabalho Escravo no Brasil, né? O trabalho escravo, tanto na produção, né, nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, quanto também na mineração, sempre com a mão de obra escrava. Relembramos, né, o que ocorria com essas pessoas, as condições desumanas pelas quais elas eram tratadas, esses africanos que eram trazidos, né, aqui para o nosso país para serem escravizados, eram trazidos nos navios negreiros. Depois nós vimos também as formas de resistências, né, contra o regime escravocrata. Nós vimos a questão dos quilombos, porque muitos escravos, eles acabavam fugindo das grandes fazendas, porque eles não queriam, não se conformavam com aquela condição de vida. Então muitos fugiam, né, floresta adentro, fugiam das fazendas e criavam os quilombos. Então o que eram os quilombos? Os quilombos eram os locais onde os escravizados se refugiavam. Então eles acabavam criando um certo povoado que ganhava força e resistência contra a escravidão. Então era nos quilombos que os fugitivos, né, os escravos fugitivos eram recebidos, ok? Fizemos as atividades da página 105, vimos também uma questão muito interessante que nós abordamos em sala de aula, da influência dos ingleses para o fim do tráfico, né, de escravizados. Por quê? Nós vimos que os ingleses, o interesse deles era o lucro, e eles eram vendedores de diversos produtos, das diversas manufaturas. Só que o que acontece? Aqui no nosso país, como a maioria da população era composta de escravizados, como é que esses escravizados iriam consumir produtos dos ingleses
sendo que eles não eram assalariados, eles não recebiam, né? Não recebiam pagamento para isso. Então, os ingleses eles começaram a pressionar o Brasil para que se tomasse uma decisão quanto ao fim da escravidão, ok? Tanto é que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Todos os outros já haviam encerrado o regime escravocrata. O Brasil foi o último. Então não pensem que é porque os ingleses eram bonzinhos, estavam tristes, preocupados com a condição desumana pelas quais os africanos, né, eram tratados, de forma nenhuma. O que eles queriam na realidade, olha, nós até grifamos na apostila. No Brasil, grande parte da população era composta de escravizados e, portanto, não tinha dinheiro para consumir. Então, para que houvesse mais trabalhadores com salários e em condições de comprar seus produtos, os ingleses passaram a defender o fim do tráfico de escravizados. Então, é tudo uma relação de interesse, um interesse econômico, com a finalidade de obter mais lucro com a venda das manufaturas. Muito bem, pessoal. Após isso, nós vimos a questão que, a partir de 1845, o que as embarcações inglesas começaram a fazer? A prender navios negreiros ainda em alto mar. Justamente para quê? Para acabar com essa questão do tráfico de escravizados. Vimos também a questão da lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, a partir desse momento aqui, com essa lei Eusébio de Queiroz, a entrada de africanos ficou completamente proibida. Ou seja, aqueles africanos que foram escravizados, que já estavam aqui no Brasil, iriam continuar. Porém, a entrada de novos navios com africanos para o tráfico de escravizados não seria mais permitido. Isso a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz. Então, a partir disso, pessoal, nós fizemos aqui as atividades da apostila, nós vimos o que aconteceu com o preço do escravo. O valor aumentou. Nós vimos aqui na apostila que em alguns casos teve aumento de 50 vezes mais o preço anterior. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei para vocês da lei da oferta e da procura. Como não seria mais permitida a entrada de novos escravos, a entrada dos navios negreiros aqui no Brasil, o que aconteceu? Os escravos eles foram diminuindo. Então, se diminuiu a quantidade de escravos, o preço, consequentemente, do escravo aumentou e aumentou muito, ok? Agora, a partir desse ponto que nós paramos aqui na apostila, nós vamos fazer a leitura da página 108 e da página 109 e alguns comentários. Então, para isso, vocês vão acompanhando aqui na tela, as imagens que estão aqui na tela, o texto que vai ser apresentado aqui na tela, é o mesmo texto que vocês têm aí na apostila, ok? Então, é só acompanhar. Então, o primeiro texto que nós temos aqui na página 108, ele vai falar da questão do trabalho livre e do trabalho escravo. Muito bem, então nós começamos com o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Com o aumento de preço dos escravizados,
Os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, começaram a buscar formas de garantir a continuidade de sua produção. Por quê? Porque eram os escravos que eram responsáveis pela mão de obra, né? Na plantação, na fazenda, no campo. Então, eles precisavam garantir que essa produção continuasse. Então, como o preço dos escravizados, devido à lei Eusébio de Queiroz, o que aconteceu? O preço aumentou. Então, esses proprietários de terra, eles passaram a pensar em novas condições, novas formas de trazer mão de obra aqui, ok? Muito bem. Então, uma parte deles, né, deles quem? Dos proprietários de terra. Uma parte passou a defender o quê? A contratação de trabalhadores assalariados. Ah, como assim, professor, um trabalhador assalariado? Um trabalhador que receba, né, que receba um pagamento. Olha aqui, que receba um pagamento em troca de seu trabalho. Então, uma parte desses proprietários de terra passaram a defender isso. Porque eles pensavam, poxa, já que os escravos vão acabar de qualquer forma se extinguindo mesmo, porque eles já têm um período de vida curto, devido aos maus tratos, às péssimas condições que são tratados, então os escravos eles morriam muito jovens. E além disso, o valor aumentou consideravelmente. Então, muitos proprietários de terra pensaram que, poxa, a melhor forma é o quê? A gente contratar trabalhadores assalariados. Então, um grupo defendia isso. Mas a grande questão era onde nós vamos encontrar? Onde nós vamos encontrar esses trabalhadores? Porque aqui no Brasil, a maior parte das pessoas eram escravos. Então, essa era a grande questão, onde encontrar a mão de obra para garantir a produção dos cafeicultores, sem que essa mão de obra fosse escrava. Então, para resolver esse problema, surgiram duas propostas. Muito bem. A primeira proposta, qual foi a primeira proposta? Alforriar. O que significa alforriar? Significa libertar todos os escravizados, ou seja, libertá-los e contratá-los como trabalhadores assalariados. Então, essa seria uma primeira proposta. A segunda proposta seria o quê? Buscar a mão de obra fora do Brasil, ou seja, a mão de obra imigrante, buscar trabalhadores de fora do Brasil, principalmente de onde? Principalmente lá da Europa, ok? Então é a partir daqui que se dá início a todo o processo de imigração, a vinda de milhares de imigrantes aqui para o Brasil, para trabalhar no Brasil, mão de obra imigrante. Então, nós temos aqui os fazendeiros, né, que são os grandes proprietários de terras, né, daquela época. Eles dividiram-se em dois grupos. Existia o grupo daqueles que insistiam na manutenção do trabalho escravo. Esse grupo aqui, ele não se conformava com essa coisa de como assim eu vou alforriar os meus escravos, eu vou libertar os meus escravos. Eu paguei um alto preço por esses escravos. E eles achavam um absurdo, depois de libertá-los, ainda ter que contratá-los e pagar um salário mensal para esses escravos. Então, esse grupo aqui, ele insistia que a escravidão permanecesse, porque eles não queriam prejuízos, ok?
Já o segundo grupo, o que eles defendiam? Eles aderiram, né, preferiam contratar os imigrantes. Imigrantes vindos de onde, professora? Vindos de diferentes países, da Itália, Alemanha, né? Os imigrantes europeus e também os asiáticos, do Japão. Essas pessoas aqui que preferiam contratar os imigrantes defendiam o trabalho assalariado. Ai, professora, mas por que preferir contratar imigrantes, pessoas de outros países, ao invés de contratar então os escravos libertos, já que eles já estavam aqui, iriam precisar de sustento, iriam precisar de um trabalho? Por que então não contratá-los? Porque infelizmente existia um grande preconceito. Para esses grandes fazendeiros, era algo inadmissível contratar e pagar um salário a um ex-escravo. Infelizmente, existia todo esse preconceito. Um outro fator, eles acreditavam que os imigrantes, né, por serem brancos, estariam muito mais aptos ao trabalho do que um afrodescendente. Continuando aqui nós temos um mapa. Esse mapa é exatamente o mapa que está na apostila de vocês, tá? Todo esse conteúdo está nesta página. Depois, vocês façam a leitura calma, silenciosa da apostila aí na casa de vocês. Então, esse mapa, ele traz justamente alguns dos países que deu origem ao processo de imigração. Então, aqui, né, o mapa mundi, são todos os continentes. O Brasil está aqui na América do Sul, aqui está o Brasil, Alemanha, Itália e Japão. Então, o Brasil passou a receber imigrantes desses países, né? Primeiramente, houve muitos outros países também, mas esses deram o início. Agora, nós vamos partir para a página 109 e a página 110, que vai falar sobre o movimento abolicionista no Brasil. Professor, o que é mesmo abolição? Abolição é o fim da escravidão, a extinção da escravidão, ok? Abolir é acabar, extinguir. Então, o movimento abolicionista no Brasil, o movimento pelo fim da escravidão. Então, vocês têm aqui, olha, esse conteúdo dessa página aqui, ok? A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o movimento abolicionista intensificou-se, ou seja, ganhou força no Brasil, atraindo para si parte dos brasileiros livres ou libertos. Então, esse movimento ele foi ganhando força cada vez mais. Essas pessoas atuavam de várias formas. Então, quando a gente pensa num movimento abolicionista, de quais formas esse movimento acontecia? Como que as pessoas podiam se manifestar? Então, através da contribuição financeira com jornais abolicionistas, ou seja, jornais que defendessem a causa do fim da escravidão, comprando cartas de alforria. Prof, mas o que é uma carta de alforria? A carta de alforria é justamente a carta que dá liberdade ao escravo. Fundando clubes para divulgar essa ideia, atuando em defesa dessa causa na Câmara dos Deputados e no Senado, ok? Então, aqui são algumas formas. Vocês têm aqui na apostila de vocês um exemplo, né,
de como que era dada essa questão da carta de alforria. Então, depois vocês façam a leitura. Olha, o texto a seguir relata a manifestação de um membro do Clube Abolicionista, fundado na cidade de Pelotas, na província do Rio Grande do Sul, em 16 de outubro de 1881. Observe como as alforrias eram divulgadas. Então, era dessa forma aqui, olha só. Isso era como se fosse uma carta de alforria, né? Uma folha, uma publicação de alforria. No mesmo dia e na mesma semana foram alforriados gratuitamente, em homenagem a esta associação, os seguintes escravos. Aí aparecia o nome do escravo, a idade, né? Olha, Luiz Preto, era dessa forma que era escrita, 45 anos. José Preto, 48 anos. E assim por diante. Aqui vocês têm mais um trechinho da apostila que fala sobre as contribuições que os clubes abolicionistas recebiam, né, para poder continuar com o movimento em prol do fim da escravidão. Todos os que defendiam o fim da escravidão no Brasil tinham a expectativa do quê? De que o imperador Dom Pedro II tomasse alguma providência, em decorrência à pressão de todo esse movimento abolicionista. Na Câmara dos Deputados, as discussões entre os abolicionistas e os escravistas ficavam cada vez mais acirradas, ou seja, mais fortes. Então, só para que vocês saibam, abolicionista são aqueles que defendem o fim da escravidão. Os escravistas eram aqueles que queriam a permanência do trabalho escravo. Então, entre os escravistas destacam-se os grandes produtores de café do Vale do Paraíba. Eles não aceitavam, eles se horrorizavam com a possibilidade de não terem trabalhadores escravizados em sua produção. Outra coisa que eles alegavam, eles diziam que tinham investido muito dinheiro na compra desses escravos, então por isso não podia abrir mão deles. Então esse grupo aqui, olha, produtores de café lá da região do Vale do Paraíba eram contra, eles queriam a continuidade da escravidão, eles eram escravistas. Em outras províncias ou estados, no entanto, era intenso o movimento pela abolição. A província do Ceará, por exemplo, já em 1883, aboliu totalmente a escravidão. Em 1884, tomando o Ceará como exemplo, um grupo de mulheres reuniu-se e organizou uma sociedade chamada Amazonenses Libertadoras. E conseguiu, após 3 anos, conseguiu. Com o mesmo objetivo das amazonenses, outros homens e mulheres organizaram-se em suas províncias defendendo a bandeira da abolição. Pessoal, eu agradeço a atenção, desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo, eu vou agora agilizar porque está acabando o tempo da câmera. Eu vou deixar como dica de estudo esse vídeo, o movimento abolicionista, que após eu postar esse vídeo no grupo, eu já vou enviar ele logo em seguida, ok? Muito obrigada pela atenção e até mais!